Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, Luz no Mundo. A alegria é sempre imensa quando a quinta-feira à noite chega. Quinta-feira à noite para nós que fazemos ao vivo, né, Luiz? Mas para aqueles que nos assistirão no futuro, que não ao vivo, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que vocês estiverem conosco. E, mais uma vez, a alegria também é duplicada, porque nós contamos hoje, como vocês bem podem ver, com o nosso queridíssimo Luiz Armando, que sempre se disponibiliza com toda a sua amorosidade a compartilhar conosco os seus profundos conhecimentos dessa doutrina que é de verdade transformadora. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Sinta-se fortemente abraçado. Boa noite a você e a todos aqueles que estão aí sintonizados ou que virão a sintonizar na gravação que permanecerá aí no ar, né? Quem sabe aproveitando alguma coisa do que a nossa querida Kátia, que aí está, que a nossa outra irmã certamente trarão aí para a audiência sobre o tema da noite. Muito bom. Kátia, queridíssima, boa noite. Boa noite, pessoal. Que saudades de você. Também. Boa noite, Luiz Armando. Muito bem-vindo. Boa noite, Sonjinha. Um beijo grande para vocês, um abraço grande para todos os nossos ouvintes. Que o nosso programa seja muito feliz. Claro que vai ser com o Luiz Armando aqui, não tem como não ser, não é? Luiz Armando, com você e passa. O quê? Pode ser que uma hora eu acredite nisso, né? E já também, acho que a Sandra está chegando. Então, eu tenho mais do que motivos. Meu sorriso já é largo, né? E agora está triplicado, triplamente maior, né? Pela presença de vocês, mas também aqui, o coração cheio de alegria, porque eu tive a honra de abraçar todos vocês nos últimos dias, inclusive o Luiz Armando, pessoalmente. Que delícia! Eu sempre fico assim na telinha, vendo que vocês se encontram e eu nada, e agora estou felicíssima. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, obrigada por aqueles, então, que nos acompanham ao vivo, que nos acompanharam no futuro. Lembrando que esse programa fica gravado, fica disponibilizado numa videoteca maravilhosa da Web Rádio Estação da Luz. Então, este e todos os outros programas da Kátia, da Sandra, do Luiz e tantos outros podem ser acessados a qualquer dia, a qualquer momento. Vale a pena. Nós nutrimos as nossas almas com esse conteúdo, com esses conteúdos maravilhosos. E, da mesma forma, as perguntas, críticas, dúvidas podem sempre ser enviadas nesse númerozinho que vai passar nessa tarjeta azul aí, que eu nunca lembro de cor, né? Já deveria lembrar, mas eu não lembro. Mas o bom é que vai ficar, já passa aí. Então, essas perguntas podem ser enviadas por esse número aí, está começando a passar aí, ó.
por WhatsApp, ou podem ser enviadas também pelo chat do YouTube, do Face, o Tavares e toda a sua equipe sempre coleta com todo carinho essas perguntas e repassam para nós. E é de verdade uma alegria quando as recebemos, porque estabelecemos assim uma troca com vocês, né? Então é muito, muito bom e somos muito, muito gratos. Nós estamos tratando de um tema mais do que fascinante, e aí está chegando Sandra. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite. Desculpe o atraso, mas estou aqui. Boa noite para todos vocês. Que delícia, que delícia. Também te dei um abração pessoalmente, recentemente, agora vai um virtual, mas o coração está, ó, cheinho de alegria. Muito bom, muito bom. Então, nós estamos abordando, dentro do segundo capítulo do primeiro livro dessa obra maravilhosa, os últimos itens, as últimas questões desse item, seres orgânicos e inorgânicos, estamos falando mais especificamente de fluido vital. Mas, antes de nós entrarmos no tema, como é de praxe, eu gostaria de convidar a todos para que façamos a nossa prece inicial, e assim, mais harmonizados, a gente pode sintonizar com todos os ensinamentos que esse trio espetacular vai nos trazer na noite de hoje. Então, eu convido a todos para que possamos acalmar as nossas mentes neste momento e vamos nos imaginar num abraço fraterno e buscando tudo que temos de melhor em nossos corações. Vamos buscar nos sintonizar com a luz, com o amor, com a alegria do nosso Mestre Jesus. Mestre amado, novamente nos voltamos a Ti, Senhor, em agradecimento por esta oportunidade bendita de acesso ao conhecimento e ao estudo. Que possamos, Senhor, melhor compreender a essência dos Seus ensinamentos, a essência dos ensinamentos que nos foram deixados pelos Espíritos, para que assim possamos desenvolver a nossa fé raciocinada, possamos fortalecer a esperança, a fraternidade, o amor, e que possamos também encontrar, Senhor, os verdadeiros propósitos da nossa vida. Ajuda-nos, Mestre, a permitir que o conhecimento intelectual que eventualmente vamos coletando sintonize e tenha um acesso direto aos nossos corações, transformando-o, Mestre, em terreno fértil, para que a esperança e a fé possam pautar todas as nossas ações. Que a chama viva do amor, do Criador, nos auxilie, Senhor, na nossa caminhada por este vale de ignorância. Nos auxilie a levantar após tantas quedas e tantas falhas. Que a chama da caridade, Mestre, e da fraternidade possam nos auxiliar também a compreender os verdadeiros valores da vida. Que a sua luz, Senhor, ilumine a nossa escuridão interior, a fim de que possamos enfrentar os nossos desafios cotidianos com coragem, com alegria, com perseverança e com muita disciplina. Sabemos, Mestre, que estás conosco sempre. Ajuda-nos a estar contigo. Que assim seja. Graças a Deus.
Bom, demora um pouquinho agora para poder voltar aqui. Eu pedi licença, o Tavares falou uma coisa há algum tempo que eu nunca mais me esqueci, nunca mais me esquecerei. A gente estava discutindo se a gente ia passar slide ou não, né? E aí eu falei que eu sempre preciso de slide. E aí o Tavares falou assim, slide é bom para quem não sabe, porque o Luiz, por exemplo, ele nunca usa slide porque ele não precisa. Então, eu sempre preciso do slide, porque é minha muleta. Ainda não cheguei no nível do Luiz, da Cátia e da Sandra, então eu peço licença para vocês, para passar aqui os meus humildes slides aqui para poder me guiar. Na esperança de que isso também possa ajudar, eventualmente, aqueles que estão aí junto comigo nessa dificuldade, nesse aprendizado aqui. Então, nós falamos, né, meninas, na semana passada estávamos falando misturamos um pouquinho, né, de química. Eu amo trazer o mundo molecular, o mundo das moléculas e misturar com o espiritismo, e sobre isso nós conversamos a semana passada, né, Sandra? E nós terminamos com essas duas perguntas, então eu peço licença para poder ler essa última e as duas seguintes, que serão os temas do nosso diálogo de hoje. Então, Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? E os espíritos respondem sim, modificado segundo as espécies. Lembrando aqui, já fazendo um parênteses, né? Que, como nós vimos, o fluido vital veio lá, derivado lá do fluido cósmico universal, né? Então, esse princípio vital é modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento e o produz. Então, o fluido vital por si só não é vida, assim como a matéria sem o fluido vital não tem vitalidade, não tem vida, né? E aí o Kardec continua: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? E os espíritos respondem: só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. E Kardec de novo: podemos dizer então que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. O conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Na semana passada, fizemos até uma comparação entre a gasolina e o carro, né? Como se a gasolina fosse o fluido vital, ela sozinha não faz o carro andar. E o carro sem a gasolina também não anda. Então, é necessário que haja a gasolina e o carro para que o movimento aconteça, né? Então, muito sucintamente, eu coloco isso para a gente começar a discutir. É correto nós afirmarmos, então, que o fluido vital faz os órgãos funcionarem. O funcionamento dos órgãos também alimentam e mantém esse fluido vital. E a vitalidade não é algo depositado no corpo, simplesmente, mas algo que se produz e se mantém pela interação entre essa força e o funcionamento orgânico. O que você acha, Luiz? Então, a gente tem muitas variáveis aí nas interpretações e explicações a respeito, né?
Então, Gabriel Delany, que é um profundo estudioso da matéria, tem Alma Imortal, tem A Evolução Anímica, são livros, assim, acho que extraordinários, até para a gente entender-se, né? No livro A Evolução Anímica, por exemplo, ele vai dar-nos uma ideia da importância da memória, não é? Que começa já nos, talvez, constituir no reino mineral, não é? Porque nós somos, na verdade, uma versão aprimorada do princípio inteligente do universo, né? Passamos por diferentes fases. Através de André Luiz, um século depois do que o Kardec apresenta, que também não era novidade, né? Porque, na realidade, ele vai dizer em alguns momentos que o fluido vital, aliás, um pouquinho à frente, talvez na próxima semana, nós vamos ter uma síntese do que o Kardec vai definir como fluido vital. Uma nota de rodapé na questão 70. Não sei quem já passou por lá um dia, mas ali para você que fez cursos de mediunidade ou que organizou-os, você vai encontrar ali uma síntese, né? E, na realidade, tudo começa mesmo com Mesmer, com o fluido elétrico animalizado, que é o sinônimo do fluido vital, não é? Então, ele é peculiar a todas as formas de vida, não é? No caso da forma humana, tem uma importância bastante grande. Ele seria, inclusive, parte da organização do nosso corpo espiritual, não é? Ele se transmite, ele, na verdade, de uma certa forma, reposto, principalmente através das organizações das casas espíritas, do passe espírita, do reiki, do jorei, esses procedimentos que, na verdade, fundamentam-se sempre nos fluidos, né? Então, na realidade, tudo que está contido nessas 3 perguntas, evidentemente, encontra a sua explicação no conhecimento desse fluido vital, que é o fluido como um substrato aí do fluido cósmico universal, né? Típico das espécies provavelmente animadas, no caso das intelectualizadas que somos nós, talvez com maiores possibilidades talvez de auxílio, né? Nos momentos em que nós estamos absorvidos aí por problemas de angústia, de ansiedade, né? Se nós soubermos, de uma certa maneira, buscar recompor em nós o fluido vital, evidentemente tudo passará, né? A gente fica muito chateado, né? Ontem a gente viu no grupo Assunto lá da Casa do Caminho o pedido de uma menina chamada Marta, que é médica por sinal, por alguém identificado por iniciais que estava num quadro assim bastante ruim de depressão, querendo se matar. E pedindo por essa nosso irmão, né, nosso irmão ou irmã, porque só tinha os iniciais, e hoje veio o pedido pelas mesmas iniciais, porque ele foi ao extremo, né? Então, esse é um típico comportamento social da época que vivemos, sobretudo para aqueles que ignoram tudo isso de que nós somos, de uma certa forma, detentores, que esse conhecimento extraordinário que o Espiritismo nos dá, acerca do que é a vida, do sentido das atribulações que nós experimentamos como repercussões daquilo que fizemos de nós mesmos no passado, da nossa liberdade de arbitrar, de decidir, que continua a nos favorecer, né? Embora a gente, muitas vezes, desperdice essa possibilidade com coisas que, na realidade, não vão nos beneficiar e nem nos auxiliar. Comentávamos um pouco antes de vocês aparecerem na fita aí com o Tavares, né? A respeito da questão da infância de hoje, né? Como ela está, de uma certa forma, abandonada do ponto de vista espiritual. Talvez intelectualmente uma parcela minúscula da sociedade humana ainda tenha acesso a boas escolas, bons currículos, né? Mas a maior parte não, né? Então, você vê essas barbaridades acontecendo a todo instante aí na sociedade, né? De homicídios, de suicídios, de barbaridades cometidas pela inteligência humana, programando para si mesmos futuro absolutamente marcado por sofrimentos e dores, né? Nosso amigo Fried, no livro Ação e Reação,
ele faz uma estratificação bastante interessante a respeito da dor, porque a dor é um elemento mais útil do que nós imaginamos. Então, ele fala da dor evolução, que é aquela que nos provoca de fora para dentro, a dor expiação, que é aquela que nos empurra de dentro para fora ao encontro das necessidades de experiência, não é? E a dor auxílio, porque ele fala também que existe essa dor, né? E é um recurso usado pelos amigos espirituais quando você que trouxe para essa vida um programa de trabalho e vai se distanciando dele pelas ilusões que você passa a alimentar. Então, os próprios amigos espirituais arrumam um jeito de criar para você um AVC isquêmico, talvez um ataque cardíaco que te leve ao hospital uns dias para refletir, né? No próprio, aliás, no livro No Mundo Maior, nós temos o caso do Antídio, né? Não sei se vocês leram esse livro, que é um livro fantástico, né? O André Luiz nos apresenta o Calderaro, e eles vão, em determinado momento, a uma balada lá, à procura do Antídio. O Antídio era, de uma certa forma, um indivíduo ligado ao nosso lar, que reencarnou, constituiu família, os elementos, os integrantes da sua família, a partir da esposa, eram espíritos que tinham compromissos comuns, e o Antídio, na verdade, um comerciante, um proprietário de alguma empresa lá de pequeno porte, ele acaba se deixando arrastar pelo alcoolismo, né? Então, na verdade, ele estava na iminência de desencarnar por um problema de, acho que fígado, né? Uma cirrose, está num quadro muito avançado, e aí o André Luiz, que fazia mais de 47, isso aí, ele morreu em 34, né? Fazia 13 anos, ele não vinha para a crosta, para esses ambientes, ele tinha vindo visitar a família lá no nosso lar, né? A primeira vez, e ficou assim, em depressão, pelo que a gente vê lá no livro Nosso Lar, né? Chamou Narcisa mentalmente, numa prece, e depois de superar a sua própria frustração por não ter sido lembrado nunca mais na sua casa, né? E reconhecendo em algum momento que ele foi um péssimo marido, um péssimo pai, então não podia esperar de ninguém o conhecimento da sua existência, né? E aí, além de tudo, a esposa já tinha substituído ele por outra pessoa, e por sinal era amigo dele, profissional da medicina também, e que estava coincidentemente doente. E aí a Narcisa vem e a gente aprende umas coisinhas da qual o André Luiz não vai avançar muito, né? Não vai explorar muito. E quando ela chega diante dele, que abre os olhos, e ela lá estava, já sabendo o que era que ele queria, e pergunta para espíritos ligados à natureza. Isso é um dado interessantíssimo, né? Onde existiam eucaliptos e mangueiras ali da região. E aí os caras que estão ligados para mostrar que no lado espiritual da vida existe muita gente cuidando da natureza, cuidando de vários elementos que a gente nem dá tanto valor assim, né? A não ser diante dessas situações climáticas que estamos vivendo, aí a gente lembra que a natureza foi muito maltratada até agora e continua sendo, né? E aí ela extrai daquelas árvores alguma substância fluídica e vai preparar alguma coisa e vão lá aplicar sobre o corpo espiritual do indivíduo para que aquilo seja drenado, para repercuta no corpo físico, vamos mostrar como esse negócio de fluido é um negócio também muito interessante, né? E aí o André Luiz acompanha o dia seguinte e o cara acorda muito bem disposto em relação ao que ele encontrou no dia anterior, né? Então, a gente vai ver lá no nosso amigo Calderaro, e aí também outra coisa interessante, né? Muito interessante, porque a gente não tem noção de como é que funciona. Deve ser a dor auxílio, porque eles vão passar pelo ambiente principal lá do ambiente da balada, e o André Luiz fica até assustado, porque ele parece estar vendo um grande grupo de símios gesticulando, né? Estamos falando em 47, não é nada parecido com essa pula-pula de hoje, né? E aí ele vê que cada um dos dançarinos tinha acoplado a si entidades de baixa vibração, instigando muitas vezes a sensualidade, aqueles pensamentos menos felizes, né? E na sequência, o André e o nosso amigo Calderaro e a equipe vão até um recanto dentro do clube,
e onde o Antídio está lá mandando ver nos golinhos, né? E o a ponto do responsável pelo balcão já não queria mais servir para ele, né? Mas a insistência é tal que ele acaba... E aí vem a parte tocante, né? Porque, na realidade, o nosso amigo Calderaro vai dar uma descarga de fluidos na área cardíaca do Antídio, que cai no chão, sentindo dores e estrebuchando lá, exigindo socorro, né? E aí é levado para o hospital, vai ficar vários dias internado, né? Para que possa se recuperar. Ele deu uma espécie de uma descarga elétrica no cardíaco do indivíduo, e aí ele vai ter condição de dar uma organizada nos negócios para que a esposa não sucumba, porque ela dependia do resultado financeiro da pequena loja ou comércio que o cara tinha, né? Então a gente vê o fluido muito mais assim, material do que a gente imagina, né? Seja no recurso regenerativo lá do concorrente do André, seja no recurso, de uma certa forma, assim, calmante sobre aquele que está na iminência de desencarnar por causa do problema hepático, né? E então a gente vê que nós sabemos muito pouco, né? Porque o André também não foi muito fundo em determinados aspectos, não deu, né? Teve que parar em 69 por causa da nova fase que o Chico ia entrar, que é das cartas que ele receberá até 80, 90, são mais de 1.100 publicadas, 600 autores, 50 livros, né? Que é uma coisa assim fascinante, porque você vai vendo que morrer não é igual para ninguém, né? Assim como não foi nascer. Saímos do mesmo compartimento lá do corpo da mamãe, mas de uma forma diferente, ou na cesariana, no parto normal, e vamos vendo que, na verdade, a doutrina espírita só lançou para nós aí assim, a base, né? Que nós estamos, de uma certa forma, desenvolvendo com os estudos que fazemos. Tem muita gente boa pensando, estudando, a Kátia aí, nossa irmã Sandra, nossa grande sacerdote Zamora aí do programa, né? Todos os estudiosos, isso é ótimo, porque essa troca, muitas vezes, ela vai ampliando até o meu entendimento sobre algumas coisas, porque ninguém é dono da verdade, todos nós somos estudiosos dela, aprendizes da verdade, como dizia lá o grande comandante Edgar Amon, né? E estamos aqui na luta, certamente influenciando uma minoria, né? Porque nosso raio de ação, seja nas palestras públicas, seja nos diálogos que temos. Em família é muito difícil, né? Acho que poucas pessoas têm o privilégio de ter familiares envolvidos também com a busca de verdades que o Espiritismo nos dá, né? O amigo, né? Uma parte das pessoas está preocupada apenas com o imediato, né? Esquecendo que a qualquer momento o fluxo da vida pode ser interrompido, que, aliás, é o tema da questão 67A, né? Exato. Agora, essa questão do fluido, da possibilidade de transmissão e recepção, isso também varia muito, né, Kátia e Sandra? Principalmente quando a gente pensa em fluidos regeneradores, em passes, a condição daquele indivíduo de realmente poder absorver esse fluido que está sendo transmitido a ele, ainda que a espiritualidade esteja ali, ainda que o encarnado que vai colocar ali o seu fluido, né, à disposição para que a espiritualidade possa manipulá-lo e levá-lo em auxílio daquele que está em necessidade, mas a condição desse necessitado também vai influenciar muito, não é, meninas? Com certeza, né? O pior doente é aquele que não quer sarar. Então, para que ele possa receber esse auxílio, esses fluidos, precisa haver esse intercâmbio mesmo, essa abertura, essa receptividade, porque senão é como se houvesse um campo magnético, um campo de força, em que aquele fluido ricocheteia, vamos dizer assim, não penetra, né?
Então, a criatura vai tomar um passe, por exemplo, achando que aquilo lá vai fazer algum milagre para tirá-lo do problema, seja de saúde física, seja de saúde espiritual, mental, né? Mas está completamente desligado, desconectado de Deus, de Jesus, da oração. Então, na verdade, por mais que a espiritualidade e os passistas, por exemplo, doem essas vibrações, estes fluidos todos, né? Se ele não tiver com essa abertura, com essa conexão, ele não vai sarar por milagre, não vai acontecer por milagre, né? E aí vem a dor, né, Luiz Armando? Essa dor que você estava explicando aí, que realmente é aquele aguilhão que tem que despertar a criatura, né? Porque senão ela vai entrar num processo cada vez mais patológico mesmo, que vai atingir todos os seus órgãos e assim por diante, né? Então, a pessoa precisa estar realmente aberta, né? Querendo, por mais que ela esteja desanimada, por mais que ela esteja. Porque é interessante isso, o fluido vital, ele é essa emanação de forças físicas para o físico, para os problemas dos órgãos, mas também e principalmente para os problemas emocionais, da mente, não é? Então, se você está num processo de depressão, num processo de angústia, num processo de ódio, aquilo não consegue. Quantas vezes nos livros de André Luiz ele fala, né, que, olha, não é possível ajudar essa pessoa. Nós estamos aqui, o grupo de auxílio está por perto, mas não é o momento, porque essa pessoa realmente está envolvida só com as suas negatividades, né? Então, não há doação que seja possível, benéfica, quando está nesse estado. Mas a espiritualidade está sempre por perto, né? Está sempre por perto, não abandona ninguém, por mais que pareça que... Hoje ainda eu escutava um texto, foi falado lá no nosso trabalho, que é uma história que está num livro do psicografia do Chico Xavier, que chama Presença de Luz. Não sei se vocês ouviram, caiu na minha mão hoje, que se chama Desencarnação de Favor. Já ouviu, Luiz Armando? Você conhece tudo? Já li também. É que é a doença dores auxílio, né? Porque quando vê que o cara não tem jeito mesmo. Isso, eu lembrei disso quando você estava falando dessa dor auxílio, eu lembrei dessa história que nós vimos hoje, é um espírito chamado Augusto César, que escreve sobre a psicografia do Chico, e que ele desencarna de repente, e ele chega lá para os maiores lá e diz, escuta, mas isso é por quê? Eu não entendo, eu não queria desencarnar. Eu sempre fui bom, eu sempre fiz as minhas coisas adequadamente, cumpri os meus deveres. Por que eu estou aqui? Ele estava inconformado, porque foi uma coisa repentina, né? E aí enrolaram ele um pouco, porque não podia falar naquele momento, é um texto comprido. Mas quando vai chegando no final, um certo ponto, depois de um tempo que ele passou por lá, e ele ficou, acho que 14 anos, ficou bastante tempo na espiritualidade, sem saber, sem entender. Depois desse tempo, então, eles dizem, hoje é seu aniversário, porque hoje seria o momento que você deveria desencarnar. Mas se você tivesse ficado na matéria, você teria ficado paralítico, paraplético,
teria ficado completamente doente por muito tempo, com aparelhos, respiradores. Sabe essas doenças que vão esticando, esticando? Então, porque você é muito bom, você teve méritos, então nós trouxemos você antes. Olha que interessante. Eu lembrei disso quando o Luiz Armando estava falando dessa dor, auxílio, né? Eu tive, Espiritualidade está sempre por perto. eu tive o privilégio de conhecer a mãe dele, morava aqui no Planalto Paulista, atrás do Ibirapuera. O Augusto César Neto, ele na realidade, ele era atleta do IP Clube, aqui perto na Vila Mariana, em São Paulo, e era químico da Squibb, tinha 28 anos, adorava natação. Domingo de Carnaval de 1968, ele falou para a mãe, dona Yolanda César, através de quem eu fui a Uberaba 3 vezes, e levou muita gente lá, inclusive pessoas que precisavam mesmo, né? Nós fomos para conhecer Chico, ficar perto dele da quarta até domingo. Tivemos esse privilégio, né? Participando até do Evangelho do Lar na casa dele. Então, na realidade, o Augusto desencarna. No domingo de Carnaval de 68, ele avisa a mãe que ia dar um passeio em Long Beach com os amigos, né? Long Beach é praia grande, popular, né? Muito bom. E no que ele mergulhou, o coração parou. Aí a mãe estava preparando o almoço, que ele falou que voltaria para almoçar, né? A mãe estava com as duas filhas, os dois genros em casa, o seu Raul, e, na verdade, o que acontece é que toca o telefone meio-dia, um dos genros atende e já faz cara de conteúdo e tenta lá chegar na dona Yolanda com a esposa, pedindo para ela se acalmar, que o Augusto tinha sofrido um acidente. Intuição de mãe é uma coisa terrível, porque ela intuiu imediatamente que algo muito grave tinha acontecido. Desceram a serra, o cara estava lá no necrotério, a mulher entrou em desespero, né, como toda mãe, né? Bom, ela era uma pessoa assim, meia rude, né? Católica, como toda a família, dentro das tradições sociais que existem aí. E, na verdade, ela, por alguma razão, cruzou com o Chico Xavier aqui em São Paulo. Ou num posto de gasolina, que estava tomando café, alguma coisa assim, já chegando no Chico, né? Dando dura, né? E o Chico, dentro daquela humildade, aquela simplicidade, né, de uma certa forma, procurou acalmá-la e convidou a ir a Uberaba. Bom, ela, na realidade, começa a ir com o seu Raul, ela vai ser a responsável pelas campanhas de Natal, não sei se vocês sabem, a campanha da sacolinha de Natal, que a pessoa recebe uma sacola com os pedidos de brinquedos para crianças, de roupas ou de alimentos. Ela levava todo final de ano carretas, porque ela mobilizava tanta gente de tantas instituições. Pessoa maravilhosa. A Nair Belo, por exemplo, foi levada por ela para lá para receber a carta do Manuel Francisco, né, que era o filho dela, que morreu batendo um carro aqui na próxima Avenida Pacaembu, numas vésperas de Natal. Então, na realidade, é muito interessante, porque o Augusto vai ser o personagem principal do livro Jovens no Além. Não sei se vocês conhecem esse livro, é o primeiro livro de uma série que vai sair em 1974, seguido de Somos Seis. E o Augusto foi se tornando uma figura tão assim importante no auxílio a jovens, que a partir dos anos 70 começou a morrer gente para chuchu na fase juvenil, acidentes de moto, de carro, doenças degenerativas. E ele vai ganhar o status de uma certa forma, escritor. Vão surgir alguns livros dele, que é o Augusto Vive, o Falou e Disse, que era uma tentativa de atingir jovens, em 1978, um livro intitulado Fotos da Vida, muito interessante, né? Todos eles narrando passagens ou vivências aos jovens no além. Então é muito legal a história, né? Dona Yolanda já desencarnou, ela acabaria fundando um centro no fundo da casa dela, aqui perto da avenida, chamado Lar Oficina,
E ali nasceram muitas mensagens também de pessoas que foram socorridas, surgiram outros médiuns ali para trabalhar no centrinho dela, né? Mas ela foi uma personagem importante. Se vocês virem algum filme onde o Chico está psicografando naquela clássica posição aqui com a mão na testa, tem alguém virando a folha, que é a Dona Yolanda. A Dona Yolanda fez muito isso. E o Augusto, na verdade, ela passou a frequentar na ânsia, levou muita gente, pessoas que chegavam lá, tipo a Nair Bela, na primeira vez já chegava a mensagem do filho, e dela nada. Passaram-se 5 anos, essa história que a nossa irmã Sandra contou é verdade, realmente ele ficou sem saber porque ele morreu aos 28 anos, até que passaram-se muitos outros, mas 5 anos depois, de 1968, do Chico tinha o trabalho das sexta-feira à noite, das 8 até de madrugada, do sábado à noite, das 8 até de madrugada, e um trabalho reservado para algumas pessoas convidadas, inclusive algumas que a Dona Yolanda levava, no sábado de manhã, a princípio na Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece. E numa determinada ocasião, Dona Yolanda estava virando as folhas, era de manhã, sábado, e o Chico lá recebendo a mensagem. Naquela época ele tinha muita velocidade, que no final da vida ele foi ficando mais lentinho, né, por causa talvez a motricidade já enfraquecida. E aí o que aconteceu que a Dona Yolanda, acabou o negócio, bateu as folhas, que era típico dos trabalhos de psicografia, e aí ele falou: Yolanda, essa mensagem é para você. A primeira mensagem está num livro intitulado Presença Espírita, que é um livro editado por uma editora que não existe mais, que é a editora Calvário, e foi fundada pelo Jorge Saraiva. Saraiva da família que tinha aquelas lojas nos shoppings. A esposa do Jorge era grande admiradora do Chico. Antes de Dona Yolanda aparecer na foto, ela que bancava as atividades sociais do Chico lá em Uberaba. Mandava gêneros alimentícios, roupas, porque o Chico tinha todo sábado, ele tinha um atendimento ao público mais carente e, invariavelmente, era testemunhado pelos visitantes de várias regiões do Brasil e do exterior que iam até lá, numas reuniões que ficaram conhecidas como a Sombra do Abacateiro. Tem até um livro com esse nome, que sintetiza muitos comentários de pessoas que ali estavam, de várias regiões, que eram solicitadas a falar sobre o tema evangélico. O Chico abria ao acaso. E na verdade, o nosso amigo Carlos Bacelli, né, querido Bacelli, fez o primeiro livro dele, foi esse, que é justamente que gravava aqueles depoimentos, sintetizava, tirava aquilo que era desinteressante e concluía com o Chico falando, né? Essa daqui não é a Dona Yolanda, essa é a Dona Zilda. Dona Zilda foi esposa do Wicker Batista. O Wicker Batista foi um cara que veio de Goiás, médico, aposentou os filhos criados e resolveu mudar para Uberaba para ser auxiliar do Chico. Então, o Wicker fazia, por exemplo, quando tinha as reuniões públicas, era feita a convocação para a mesa, naquela época tinha a mesa branca lá, né? Então, ele chamava as pessoas que o Chico indicava, que eram as pessoas que vinham de várias cidades, que eram dirigentes de casas espíritas, que eram oradores, não sei mais o quê. O Bacelli era um menino de 16 anos, né? E aí acontece que a Dona Zilda é essa que ficava virando as folhinhas. A Dona Yolanda depois sucedeu-a, né? Esse casal, eles mudaram para lá e se instalaram e passaram o seu Wicker, era o que abria a expressiva correspondência que o Chico Xavier recebia do Brasil e do mundo. Eram toneladas de cartas, né? Todo mundo querendo aí um pitaco na sua problemática, talvez uma informação sobre o familiar querido que foi, né? Então, o Wicker fazia esse trabalho, depois encaminhava as cartas resposta que o Chico dava, que até tem um fato curiosíssimo, porque o Chico ele não precisava abrir a correspondência para ver de quem era. E, segundo o Arnaldo Rocha, ele segurava a carta na mão e já dizia: essa daqui eu vou mandar aquela mensagem, essa aqui é para essa pessoa. E o Arnaldo Rocha, que foi o marido da minha irmã, ele falava que podia ser datilografado. O Chico tinha essa virtude, que é a mediunidade psicométrica, né? Que está intimamente ligada aos fluidos,
porque a peça de roupa que você e eu usamos, a joia que a nossa gargantilha, que a nossa irmã Sonja tem, o óculos que usamos, na verdade está impregnado dos nossos fluidos, porque o Kardec lá na Gênese, ele vai desenvolver a temática e vai dizer que nós somos que nem o caracol, né? E nós, por onde passamos, nós deixamos o rastro dos nossos fluidos. Então, a cadeira que você senta está lá impregnada. Todos os que sentam estão ali gravando, né? O Chico tinha alguns exemplos maravilhosos. Aliás, o Chico e o nosso amigo Hermínio Corrêa de Miranda tem um livro que eu sugiro que as nossas irmãs leiam, chama-se Consciência Cósmica. Consciência Cósmica, o Hermínio era um rato de livraria e de sebos nos Estados Unidos, onde ele morou durante muitos anos, procurando livros, né? O nosso amigo Ernesto Bozano, advogado, criminalista, professor universitário em Milão, ele, na verdade, é um pesquisador. E ele vai, na realidade, no livro Enigmas da Psicometria, reunir casos incríveis. Dois deles, o Hermínio foi atrás lá nos Estados Unidos, os livros onde tinham sido citados, porque o Ernesto ele fazia extração de publicações de jornais, publicação de livros, né? Então é muito legal, porque o Ernesto tinha citado 2 casos de 2 médiuns, uma americana e uma inglesa, que tinham essa percepção da psicometria, né? A propósito, a gente lembra... Deu uma travadinha, Luiz. Desculpa, não sei se foi só para mim. Não, não sei, eu estou aqui vendo minha boca mexer e estou ouvindo a minha voz. Pode voltar porque a fita não a propósito. Então, a propósito, né, tinha um filme chamado Medium, ou Medium, era uma loira que ajudava a polícia americana, né? E outro dia eu estava falando num lugar e não é, por incrível que pareça, tinha uma pessoa lá que conhece o pessoal do DHPP, aqui de São Paulo. Essa sigla vocês sabem o que é, né? Delegacia, sei lá, divisão de polícia, sei lá o que, civil. E dentro dessa unidade tem uma área só dedicada a sequestros. E eles faziam uso de um médium ou de uma médium que ajudava na localização, e tem alguns casos registrados, não são divulgados evidentemente, né? Mas que foram localizados graças ao concurso dessa médium, desse médium, a pessoa não me deu a informação maior. Mas, no livro do Hermínio, Consciência Cósmica, ele foi atrás dos livros que falavam da americana e da inglesa, de pesquisas mesmo, de verdade, que foram feitas com elas, né? Na da inglesa, a médium, que tinha essa capacidade, esse livro é que faz referência a isso, o Hermínio foi atrás da leitura. Esse livro é incrível. Então, o que o livro mostra? Que a inglesa, ela recebeu uma pena de um pombo-correio, que havia sido colocado dentro de uma caixa, coberto com um tecido, sei lá, alguma coisa assim, levado de carro numa outra cidade, e de lá soltaram o pombo, e esses bichinhos têm uma programação, sei lá, um GPS na cabeça deles, eles voltam para o seu ponto de origem. E o que acontece é que a médium segurou a pena na mão, não sabia de nada disso. Então, ela começa a descrever a desorientação do pássaro para conseguir encontrar o caminho de volta, porque ele tinha sido levado, embalado, coberto, sem, na realidade, ter noção da direção que tomou, porque quando ele vai pelo ar, ele que tem o GPS, né? E o outro caso, que é contado da americana, tem um outro caso que é contado da inglesa, que é um galho, que o cara deu aleatoriamente para ela vai descrever a história daquela árvore, de onde saiu aquele galho, localização e tudo mais. E a americana recebeu um pedaço de pedra, né? E ela segurou e ela começou a contar a história da pedra, porque aquela pedra ela tinha sido destacada de uma mina de, não lembro agora o metal. E o personagem que lavrou ela da parede, ela destacou ela da parede com a picareta, ele começou a lembrar, na hora que ele estava fazendo essa operação, do pai dele, porque eles viviam numa localidade onde a tradição de família é todo mundo servir naquela mina, extraindo determinado metal ali, determinado material.
E o que acontece é que o pai dele, nas experiências que teve lá no passado, ele, na realidade, ao dar uma picaretada na parede, ele estourou um veio de água. E a mina foi rapidamente inundada e morreram todos os que estavam ali. Então, o cara estava tirando da parede de pedra esse pedaço, está nesse livro aí que o nosso irmão Tavares colocou no ar, e no livro do Hermínio, Consciência Cósmica. E a médium, quando segurou aquela pedra, ela começou a registrar tudo aquilo que o filho do cara lá tinha lembrado na hora que a picaretada dele extraiu aquele pedaço de pedra do solo. Então, a gente vê, passe o tempo que passar, a história está gravada ali, que a memória, num conceito muito mais amplo, é aquele conceito que a Dona Ivone da Moral Pereira apresenta, acho que é no Drama da Bretanha, que ela fala da memória akáshica. É como se a Terra, como os hindus diziam, tivesse assim um HD gigante, onde está tudo escrito. Porque esse livro aí da Dona Ivone, que é, na verdade, o início de uma trilogia que vai começar pelo fim, porque ela começou do fim da história, voltou para o meio, e depois foi lá nas Voragens do Pecado, que é a história da Revolução, da noite de São Bartolomeu. E o que acontece é que o Charles, lá o médium, o espírito dela, melhor dizendo, estava andando nos penhascos lá na Grã-Bretanha, e de repente ouviu um grito. Procurou, não enxergou nada. Seguiu um pouco mais à frente, novamente o grito se renova. Aí ele se concentra, o espírito se concentra e começa a acessar a história daquele grito ali, porque ficou tudo gravado naquele pedaço do penhasco. Então ele vai começar a contar a história a partir daí, que é o fim da história, né? Porque ele vai voltar lá na frente de 300 anos antes, 100 anos antes, onde os personagens que estão lá na Bretanha, tem o Cavaleiro de Númenor, o Drama da Bretanha, e tem o Nas Voragens do Pecado. A Dona Ivone recebeu de trás para frente a narrativa. Legal. Isso aí é absolutamente fascinante, tem tantas implicações em tudo na nossa vida, né? Das coisas mais corriqueiras, cotidianas, que a gente não presta atenção, não dá atenção devida, né? Basta a gente pensar, por exemplo, na água que a gente toma, seja uma água fluidificada, né? Seja uma água que a gente toma, sabe-se lá de onde, na comida que a gente come, quem foi que cozinhou pensando o quê quando estava preparando aquela comida, e aí vai distribuir para todo mundo, não é? Sim. Eu tinha uma experiência da minha avó, onde eu fui criado, né? Meu avô era madeireiro. Madeireiro, vocês não sabem nem o que é isso, mas era aquele cara que destruía a mata, né? A carregar muito caminhão. Quando eu tinha 13, 14 anos, quando eu entrava nas férias escolares, tinha que ir lá com meu avô, 3h30 da manhã, subir no caminhão, ir lá para o meio do mato. 10 horas da manhã, você comia o pneu do caminhão se não tivesse a marmitinha que minha avó tinha preparado, né? Então, na realidade, a gente vê que algumas tradições, eu não sei se ainda existem, mas um dia meu avô recebeu lá um dos funcionários que vinham acertar contas, né? Que é o cara que era negociado lá o lote de madeira, eucalipto e outras coisas que iam ser tiradas. Naquela época tinha outras madeiras nobres aí pelo interior de São Paulo. Então esses caras, eles iam para lá, as árvores já estavam marcadas. Às vezes o cara trabalhava sozinho com uma ferramenta, não tinha esse negócio elétrico que tem hoje, não. Era tudo na base do traçador. O traçador era um serrotão que o cara amarrava uma ponta numa árvore com elástico e ficava aqui traçando, depois ele fatiava, e meu avô ia lá com o caminhão, né? Ainda muito precário na época, não tinha esses recursos de guindaste que tem hoje, que hoje está uma moleza, né? Então, quando esse cara veio um dia almoçar na casa do meu avô, lá para a minha avó e meu avô, para acertar contas, eu me lembro muito bem, ele usava um chapelão assim, bem grande, né? Acho que para proteger-se do sol, que não era nada do que acontece hoje, né? Que toda hora a gente está lá com carcinoma, melanoma na pele, não sei mais o que, né? E aí, na hora que a comida estava pronta para ser servida, ele sentou-se à mesa, pediu licença
tirou o chapéu e fez uma oração. Aí a pergunta, por que o senhor fez isso? É porque eu sou evangélico. Então, não sei se os evangélicos ainda continuam alimentando essa expectativa, porque isso, de uma certa forma, não sei se vocês devem conhecer essas duas ilustres criaturas que estão aí me olhando nesse momento, elas sabem da história do Chico, que foi solicitada aí numa casa de uma pessoa lá de conduta meio discutível, que quando ele passa pela cozinha, na direção da sala onde ia lá ouvir os lamúrias e dar os conselhos que ele tinha que dar, ele viu que tinha uma penca de bananas da espécie que ele mais gostava. Não sei se era nanica, prata, sei lá o que. Acho que nem tinha ali, banana prata. No Lindos Casos de Chico Xavier. Mas ele viu que tinha duas entidades ali sobre a penca de bananas, lá os cachos de bananas, né? Como que aspirando assim, a essência das bananinhas. E aí ele foi lá, conversou e viu que os caras continuavam lá na cozinha, de uma certa forma, se alimentando das energias daquelas frutas. E aí o Emmanuel cochichou no ouvido dele que aqueles que forem ingerir aquelas bananas na sequência, encarnados, eles vão, na realidade, alimentar-se de massa pura, porque não tem mais substância naquela... Então, essa história que a Sandra falou aí, né? Essa história realmente de nós termos a oração como talvez um isolante, né? Porque a gente não sabe a forma como foi produzido aquele alimento, se o funcionário... Porque a gente sabe que tudo passa, né? Nós temos um trabalho sobre fluidos muito interessante, mostrando, inclusive, que a água, como você falou, Sonja, ela está, de uma certa forma, acessível. O Emmanuel tem uma única mensagem falando sobre água fluida, está no livro Segue-me. E ele fala que é o veículo que, nas experiências químicas, nas experiências de laboratório, a água é utilizada, porque ela absorve tudo. Então, a água que nos é servida, dependendo do humor daquele que está servindo, o alimento que foi preparado, dependendo se o Corinthians perdeu ontem, ele vai estar com tanta raiva que vai passar para o feijão, para o arroz, para o macarrão, aquela energia negativa, que pode até fazer mal. Por isso que, se você fizer a oração antes de alimentar-se com aquelas substâncias, você está se protegendo. Você está energizando, talvez, positivamente aquele prato de alimento. Né? Exatamente. Eu já vou passar a palavra para a Kátia, eu só queria fazer uma observaçãozinha. Essa questão da água, a gente já citou aqui também, né, algumas vezes, o trabalho do Masaru Emoto, né, mostrando a influência das emoções e sentimentos na conformação da molécula, né, do cristal de água, mas é interessante essa molécula, a água em si, né, porque é H2O, né, 2 hidrogênios para um oxigênio. O que é interessante da água, né? Porque esses 2 hidrogênios, a conformação, a maneira como eles se ligam, não é assim um hidrogênio, oxigênio no meio e outro hidrogênio do lado, por exemplo. Os hidrogênios ficam ligeiramente para cima, por assim dizer, me perdoem essa palavra, né, mais simplista, né? E o oxigênio, digamos, num outro polo, numa outra direção. Então, imagina uma carinha e 2 orelhinhas, assim, né? 2 hidrogênios e oxigênio. E essa conformação dessa ligação, dessa ligação dos 2 hidrogênios com oxigênio, faz com que essa pequena molécula se torne ligeiramente polarizada. Então, um lado ela é um pouquinho mais negativo, o outro lado ligeiramente mais positiva. E essa ligeira polaridade faz com que a água consiga absorver mais outras moléculas, sem, entretanto, estabelecer uma ligação química muito forte. Porque se ela estabelecesse uma ligação química muito forte, seria difícil dela liberar os outros fluidos, né? Mas ela aproxima e também ela libera fácil, né? Ela aproxima e libera, por isso que a água é um potentíssimo um condutor, né? Porque ela carreia exatamente por essa conformação dessa ligação, essa polaridade que a água tem. Então, permite com que ela aproxime ali substâncias e outras moléculas que sejam mais positivas ou mais negativas, né?
e aí ela também libera com muita facilidade, né? Então, isso é absolutamente fascinante, né? E como isso se modifica, né? Como essa propriedade da água vai influenciar, então, tão diretamente tudo, né? Em todos os níveis da nossa vida, né? Do macro até lá, lembrando que tudo que acontece no nosso corpo acontece em meio aquoso, né? Todas as reações químicas, tudo que acontece. Se não tiver água, não funciona, né? Então, estudar a água e essa relação com a capacidade de carrear e a relação com esses fluidos e forças e pensamentos é algo fascinante. A gente poderia pensar em algumas lives, porque só uma não vai dar, não, para a gente conversar sobre isso. E antes de passar para você, Kátia, eu queria mandar um beijo enorme para a Neuza Neves, que está aqui conosco, mandando boa noite, um coração, corações múltiplos para você, Neuzinha querida. Muito obrigada por estar conosco. E mandar também um beijo enorme para a Elisete, lá de Natal, que sempre nos acompanha e sempre nos manda também mensagens tão especiais. E hoje ela diz: nunca subestime a rapidez com que Deus pode dar uma reviravolta na sua vida. Boa noite, povo de Deus. É verdade, Elisete, assim, no momento, né? Kátia, por favor, queremos ouvi-la. Então, eu estou tão atrasada nos meus comentários que eu vou ter que voltar lá para trás. Volta, não tem problema. Então, eu gostaria de lembrar dessa questão dos fluidos, o quanto nós temos ainda, por conta talvez da nossa imperfeição, da nossa dificuldade de entrar nessa conexão harmoniosa com o universo, que a gente tem vamos dizer assim, para simplificar, uma quantidade de fluidos que a gente consegue absorver e uma quantidade de fluidos que a gente consegue disponibilizar. Então, às vezes, a gente acha que precisa tomar um passe para uma coisa, outro passe para outra coisa, outro passe para outra coisa. Então, a gente vai na casa e quer fazer fluidoterapia, mais passe disso, mais passe daquilo, para a gente sair de lá renovada. E aí, nada disso adianta, porque eu só consigo absorver um tanto. E esse tanto que eu consigo absorver, ele vai ser passado para mim no primeiro passo que eu tomar. Todos os demais vão ser um desperdício de energia. Desperdiçar não vai ser, porque o médium disponibiliza e o plano espiritual aproveita de algum jeito. Mas aquela pessoa não vai se beneficiar mais do que ela consegue. É a mesma coisa que a gente tomar, eu preciso sarar logo dessa doença, então eu vou tomar toda a receita que o médico deu para ser ingerida em um mês, eu vou tomar tudo num dia só. Vai dar uma bagunça muito grande, né? Coloca em risco a minha saúde. Então, é importante também que os fluidos, eles têm nós temos essa maneira de nos relacionarmos com eles, que é importante sabermos para podermos gerenciar mesmo essa situação na nossa vida. E aí também eu gostaria de estar lembrando essa questão dos fluidos como possibilidade de serem veiculados e transmitidos naquelas coisas mais simples da nossa vida, não só nos nossos pensamentos em relação às pessoas, mas na comida que alguém faz para outras pessoas, no presente que eu dou para uma pessoa, naquilo que eu, por exemplo, eu vou costurar uma blusa para determinada pessoa, e aí a gente vê que
toda essa impregnação de fluidos pode carregar energias positivas que beneficiem na saúde, que reequilibrem, que recomponham, mas também pode estar emanando energias que desequilibrem, energias que tirem o centro, energias que fomentem desacertos no corpo, quanto na mente ou nas emoções das pessoas. Então, a gente, muitas vezes, quando desavisado em relação a esses posicionamentos, a gente pode também se deixar influenciar por essas questões. É muito comum a gente ter notícias de situações em que a inveja causou grandes desacertos. Chico contava que a energia mais, vamos dizer assim, feia que ele já teve oportunidade de ver, de enxergar, era a energia da inveja. Então, a gente sabe que os fluidos, eles se moldam na energia que nós produzimos, a energia que nós emitimos. E a sintonia faz com que a gente absorva ou não essa energia. Então, eu entendo que se nós estivermos mais atentos, mais alertas para essa imensidão de situações onde os fluidos vão e vêm o tempo todo, a gente vai estar com essa possibilidade de se proteger, como o Luiz Armando falou, que na hora da refeição, a oração, na hora dessa coisa de receber o presente, na hora da gente ir comprar uma roupa, em todos esses momentos a gente tem que estar atento para que energias eu estou sintonizando, qual é o canal energético que eu estou abrindo e que eu estou me deixando absorver. Porque a gente está sujeito a, quando desavisado, entrar em contato com essas energias mais densas o tempo todo. Outra coisa que eu gostaria... Desculpa, gente, eu fiquei guardando comentários. Por favor. Aí, outra coisa que me veio à cabeça é o quanto o nosso planeta está impregnado com tudo aquilo que a gente já viveu, com tudo aquilo que o ser humano já viveu. O Jung tentou trazer para a gente uma coisa, um entendimento básico de tudo isso, que ele deu o nome de inconsciente coletivo, onde toda a vivência de todos os seres humanos, onde o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento psíquico de todas as pessoas do mundo estão meio que gravados, como se a gente tivesse uma fita magnética ao redor da Terra, onde todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as situações vividas pela humanidade no seio do planeta estivessem gravadas, e onde nós vamos lá encontrar as referências para as nossas emoções. Isso ele chamou de inconsciente coletivo, que é a nossa capacidade de absorver tudo que já foi vivido, tudo que já foi aprendido, tudo que já foi colocado na superfície do planeta. Então, a gente está... Ai, desculpa, apareceu um negócio aqui no meu computador. Pronto, já consegui. Fiquei assustada aqui, como eu entendo muito bem dessas coisas, eu falei, meu Deus, eu vou cair aqui. Mas não era nada disso. Eu fiquei pensando nos museus que a gente frequenta, né? A gente vai a tantos museus e a gente pega, observa, entra em contato com tantos objetos que pertenceram a reis, rainhas, que viveram objetos de situações diferentes. Por exemplo, se a gente vai no Museu do Holocausto, toda a energia vivida por aquele povo, toda a tristeza, toda a situação dramática vivida pelo povo judeu está impregnada naqueles elementos expostos. Quando a gente gente sente e se deprime.
a gente sente e se deprime. E quando a gente vai num museu histórico em que está exposto lá determinados objetos de determinadas épocas da história do mundo, da história da humanidade. Quando a gente vai visitar jardins, por exemplo, a gente tem condição de entender uma coisa mais simples, a Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista. É um jardim de rosas que foi criado e plantado e cultivado por um homem que tinha uma paixão muito grande pela sua esposa e cultivou aquelas flores em homenagem a ela. Essa energia, essa história está impregnada nas rosas que a gente vê lá. Quando a gente vai visitar um jardim que é mais histórico, aqueles jardins europeus, jardins franceses, então, quanta coisa impregnada naqueles espaços que tem a ver com a história vivida da humanidade, porque é a história da humanidade. Então, eu acho tão bonito que nós tenhamos esse entendimento na hora de fazer uma viagem e visitar lugares onde coisas aconteceram, onde emoções foram vividas, onde pensamentos tiveram asas e nós podemos entrar em contato com isso a partir dessa nossa sintonia vibratória. E os fluidos fazem parte da nossa existência desde sempre e são os veículos pelos quais toda essa energia já vivida pode chegar para nós em termos de conhecimento, em termos de percepções, em termos de entendimento da nossa própria vida a partir da história já vivida. E eu acho que isso é uma coisa tão bonita. Dizem os espíritos que na atmosfera da Terra ainda estão impregnadas as energias do Cristo durante a sua caminhada no planeta. E que basta nós nos dispomos a sintonizar a nossa energia, que é tão ínfima, com as energias do Cristo, a nossa vontade, que é uma força da nossa alma intangível, a nossa vontade dirigir a nossa sintonia, a nossa vibração, e nós somos capazes de entrar em contato com as energias do Cristo que ainda campeiam na atmosfera do planeta. Tudo isso marcado na atmosfera pelos fluidos. Tudo isso composto no nosso planeta pelos fluidos que ali ficaram, que ali se mantiveram para que nós soubéssemos quem nós somos. Era mais ou menos isso. Esse pequeno Agora você... Antes de passar a palavra para o Luiz e para a Sandra, você comentou da consciência coletiva... do inconsciente coletivo. Do inconsciente coletivo. Exato. No sentido do globo, né, da Terra, mas também nós temos que considerar que existe também um inconsciente coletivo referente a um país, né, a uma cidade, a uma família. Sim. E da mesma forma como toda a história fica registrada, fica também registrada em nós individualmente as nossas ações no nosso perispírito, que fica registrado. A gente pode fazer esse paralelo, não pode? Pode. Eu acho que é um paralelo que tem tudo a ver, no meu entendimento. Luiz Armando pode esclarecer isso, mas no meu entendimento tem tudo a ver com a minha memória espiritual. Porque quando eu entro em contato com essas energias, eu ativo a minha memória espiritual. Então, muitas vezes, eu só consigo acessar desse cabedal enorme do inconsciente coletivo aquilo que tem referência com a minha vivência. Porque se eu não conheço, eu não sei identificar.
A gente só identifica aquilo que a gente conhece. É por isso que dizem aí, de um jeito vulgarizando muito isso, que eu reconheço no outro aquilo que eu tenho. Então, se eu acho que o outro é mau, é porque eu sou má. Então, eu acho que é um jeito de deixar isso lugar comum, e não é exatamente isso, né? Porque eu só consigo identificar aquilo que eu conheço. Aquilo que eu não conheço não tem referência na minha memória espiritual, eu não consigo identificar, eu não consigo relacionar, eu não sei o que é. Então, quando eu identifico, quando faz parte da minha vivência, da minha memória espiritual, eu consigo relacionar. Então, é mais ou menos... Pode falar, Pedro. Não, eu ia falar que eu tive um professor de patologia uma vez que ele sempre dizia que a gente precisa conhecer o que é um tecido normal, saudável, para poder reconhecer um tecido com uma doença, né? Porque se a gente não conhece, a gente não consegue detectar, né? Mas, voltando... É isso mesmo, é essa referência. Talvez o Luiz Armando possa esclarecer um pouco melhor isso, que ele tem um cabedal muito maior que eu. A Sandra quer falar também? Não, estou escutando agora. Estou só escutando. Nós temos 15 minutinhos aqui. Perdão. Por isso que tem essa oposição aí que a Kátia falou, né? Que a gente só conhece, ou você que falou, professor, disse para conhecer o ruim, para conhecer o bom. Então, é por isso que nós temos essas situações de bem e de mal também, né? Esses contrastes todos, eles nos fazem conhecer aquilo que nos faz felizes, aquilo que nos faz bem. Então, é uma evolução aí também, através desses contrastes todos. É a dor auxílio aí. A dor auxílio. Falou. Eu tinha uma coisa para falar dessa dor auxílio também, que eu fui guardando aqui, eu pulei na minha lista. Então volta para a dor auxílio antes da gente passar para o Luiz. É uma coisa bem parecida com o que vocês estavam falando, que eu me lembrei de um caso de uma pessoa muito jovem que morreu de forma abrupta, e a gente recebeu um recado intuitivo, um recado da espiritualidade, dizendo que ele tinha direcionado a vida dele por um lado que não era o melhor, então, para que ele não se comprometesse mais com a carga expiatória dele, ele foi retirado abruptamente da existência, para se refazer, para repensar e ter uma nova oportunidade. Então, causou uma comoção muito grande no meio em que vivia, no seio da família, perdeu-se um ente jovem, muito jovem, filho único, mas para bem dele mesmo, uma dor auxílio que talvez tenha sido não só para ele, mas para a família toda, repensar a direção que deu para a vida desse indivíduo. Era mais esse comentário que eu ia colocar, que dessas grandes dores que nos atingem para nos trazer de volta ao rumo. Desculpa aí, Luiz Armando. Não tem pelo que desculpar. Só lembrando que no livro A Gênese, que o Kardec desenvolve mais o assunto, que foi sinteticamente expresso aí nessas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, há uma informação que os espíritos extraem seu perispírito do ambiente onde se encontram. Então, na realidade, isso que foi dito aí, acho que de passagem, né? Toda aquela informação que, não sei se vocês já estudaram um pouquinho sobre numerologia, que consiste na somatória de consoantes e vogais do seu nome, mas a numerologia, para valer, ela, na realidade, se vale também da questão da astrologia, que muitas pessoas não botam fé, mas é uma das ciências da antiguidade, e a gente ouviu uma vez uma pessoa falando, e é verdade, muitos daqueles grandes
conhecedores dessas técnicas, né? Eu mesmo tive uma experiência com um companheiro ali de Santo André chamado Márcio Mussel, que na realidade era consultor de empresas e largou essa atividade para ir justamente trabalhar com neurologia. Mas o cara pediu, eu estava numa crise terrível em 2007, e um dos meus ex-patrões, ele tinha acesso a esse cara que ele era muito difícil falar com ele, custava caro, né? E o patrão lá resolveu pagar, porque eu estava numa situação realmente muito ruim do ponto de vista assim emocional, e ele pegou só meu nome e data de nascimento, né? E quando cheguei lá, 2 horas de atendimento, levando duas fitas cassete. Acho que vocês nem sabem o que é isso, né? No meu tempo tinha fita cassete. Sim. São todas bonitas. E o Márcio gravou tudo, na salinha pequena, atrás dele tinha uma espécie de um tapete com uma meia-lua, uns símbolos lá místicos, né? Mas eu fiquei assim, pasmo de ver o que o cara falou. Meu respeito, você nunca teve isso mais gordo. Falou da minha relação com família, de ascendência, do momento que eu estava vivendo, né? Então, perguntei para ele como é que ele fazia aquilo. Ele falou que era, além do conhecimento vasto, né? Era muita intuição. Então, a gente vê que esses caras vieram do passado, porque ele disse que desde pequeno ele não podia ver número, que ele já fazia síntese. 4 mais 2, 6. E o Márcio, né, ele está nativo ainda, porque um dia eu fiz uma referência dele numa palestra pública e a pessoa foi atrás, ele continua lá na Praça 1º de Maio de Santo André, mas é muito difícil falar com o bicho lá, né? Esse patrão já desencarnou, né? Mas a esposa dele tinha sido colega de escola da esposa do Márcio. E então foi uma experiência fascinante, mas ele, além disso, né, ele conjugava temas da astrologia, sobre o que o Kardec também vai falar na Revista Espírita, viu? Lá para 1867, 68, ele fala num artigo sobre numerologia e num outro artigo sobre astrologia. Então, são conhecimentos que o Emmanuel fala que isso aí realmente é ciências da antiguidade, né? Mas outra coisa que está aqui no capítulo 14 do livro A Gênese, que a natureza do envoltório fluídico, que é o nosso corpo espiritual, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudá-lo à sua vontade, e, por conseguinte, não podem se transportar à vontade de um mundo para o outro. E os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e mesmo aí se reencarnar. Então, naturalmente, esses temas vão ser abordados na sequência dos estudos desse programa, né? E acredito que vai dar uma luz aí sobre muitos aspectos, provavelmente, que nos perturbem, né? Então, é interessante estar nesse capítulo que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço. O envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso moral dele em cada encarnação, mesmo que o faça no mesmo ambiente e nos espíritos superiores, encarnando-se excepcionalmente em missão no mundo inferior. Tem o perispírito menos grosseiro que o dos nativos deste mundo. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito, o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados. Esse capítulo 15 do livro A Gênese é fantástico, porque ele vai, todo esse assunto que está sendo desdobrado e será desdobrado na sequência aí, né? Como eu disse, a questão 70 do Livro dos Espíritos tem uma síntese que o Kardec faz a respeito da questão do fluido vital, né? Que é o fluido elétrico animalizado e o fluido... Tem vários nomes aí que se atribui a ele, né? Mas é o fluido vital que o Kardec sintetiza numa única expressão, né? Maravilha, maravilha. E nós sim voltaremos a esse assunto, porque as perguntas do Livro dos Espíritos vão se entrelaçando e os temas vão se correlacionando sucessivamente, então voltaremos nas próximas lives e também nas questões futuras. Nós chegaremos lá um dia, né? Já estamos aí, olha só, no segundo ano e já estamos na pergunta 67.
Só faltam mais de 1.000 e tantas. Nós chegaremos lá. Não temos pressa. Sigamos aqui nesse trem, como o Luiz diz, estamos aqui paradinhos nesse momento na Estação da Luz, né? E sigamos assim. O tempo já está aqui nos dizendo que é momento da gente falar um tchau temporariamente, então por isso eu tomo a liberdade de agradecer imensamente a vocês três que moram aqui no coração. Muito obrigada por tudo. Sem vocês esse programa não existiria. Obrigada, Neuza, queridíssima. Que delícia vê-la aqui conosco, viu? Muito obrigada, Elisete. Obrigada, Tavares. Obrigada a todos aqueles que nos acompanham, não deixaram suas mensagens ou nos acompanharão no futuro. E obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estudo. Eu passo a palavra para o Luiz, depois para a Sandra e a Kátia, vou deixar por último, porque ela já vai fazer a prece final. E como o Tavares entrou, eu acho que tem recadinho. Tem recadinho, Tavares? Boa noite, recado de alegria. O céu hoje está numa alegria, meu amigo, que eu vou dizer uma coisa, nem a festa de São João é tão igual, foi muito fogueteiro, porque a nossa querida irmã Marta Antunes, né, grande trabalhadora do Movimento Espírita, da Federação Espírita Brasileira, voltou hoje de manhãzinha para o plano da realidade, e a gente quer ir agradecer todo o trabalho que ela e a equipe, por onde ela passou, né, e ela fez esse trabalho maravilhoso, principalmente na área da mediunidade. Então, a gente quer agradecer, né, e desejar, assim, que ela tenha um retorno maravilhoso, que com certeza e uma festa grande, porque e foi uma grande trabalhadora aqui no Movimento Espírita, principalmente na Federação Espírita Brasileira. Maravilha. Que ela certamente está assistida e receba toda a nossa gratidão e nosso amor. E por falar em gratidão e amor, a nossa Neuza amada, queridos, muito grato pela noite de hoje, que Jesus continue os abençoando nessa jornada de ensinamentos e troca de fluidos de muito amor e luz. Gratidão e beijo em seus corações. Gratidão para você também por estar conosco. Beijo enorme, sinta-se fortemente abraçada, Neuza amada. Sandra. Só gratidão mesmo, né? Gratidão por poder estar aqui, por conviver com vocês, receber esses ensinamentos todos e vamos continuar sempre com alegria, vamos em frente, né? Como a dona Marta aí, que trabalhou muito já e agora já foi para outro tipo de trabalho, no plano de cima. E nós vamos continuando aqui enquanto Deus quiser, estaremos aqui. Um grande abraço, um grande beijo e até a semana que vem. Luiz. Gratidão, como disse a Sandrinha, né? Muita paz a vocês e até uma próxima oportunidade. Já temos data marcada, estamos contando com você como sempre. Kátia, eu virei e a Kátia não virá, porque ela estará fazendo a palestra na Casa do Caminho. Então, tá vendo? A gente de vez em quando vira o sol e a lua. E eu fico feliz, porque aí, né, tem sempre aqui, o rastro forte. Sandra, Luiz, Kátia estão sempre aqui para segurar a peteca. Então, Sandrinha segurando o tempo todo. É isso aí, maravilhosa. Então, eu também gostaria de agradecer muitíssimo. É muito bom ter o Luiz Armando aqui com a gente, muito bom. A gente se sente muito mais segura. Aí a gente pode falar qualquer coisa, porque ele pode consertar as bobagens que a gente falar. Então, é muito bom ter o Luiz Armando aqui, é muito bom encontrar vocês duas, mesmo que seja só na telinha. Então, muita gratidão a todos, gratidão aos nossos ouvintes, gratidão ao Tavares, e que nós tenhamos uma semana de muita luz, e até a próxima oportunidade. Então, eu vou pedir para que a gente se conecte com o plano superior.
nos colocando disponíveis à energia do plano espiritual, dos nossos mentores, agradecidos que estamos por essa noite de luz, de ensinamentos, de muitas bênçãos, que nós possamos aproveitar esses ensinamentos de hoje na nossa vida cotidiana, que nós possamos fazer jus ao aprendizado dos fluidos e melhorarmos a nossa emissão energética em direção a todos que nos cercam, ao nosso planeta, ao universo inteiro. E que Jesus nos abençoe nessa jornada, que a nossa vontade de melhorar a nós mesmos seja maior do que as nossas tendências e mantermos-nos iguais. Que nós possamos alçar voos de liberdade em direção à verdade, em direção à luz, em direção ao nosso Criador. Que Jesus abençoe todos nós nesse trajeto e que nossa semana seja plena de saúde, de paz, de energias benfazejas, de alegrias e de muito amor. Que Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.